Shabbat Shalom. Hoje vou estar aqui aplicando o shiur desse Shabbat, né? O irmão, infelizmente, não vai poder estar aqui devido aos sintomas que ele está sentindo, né? Mas, Bezerrat Hashem, ainda vamos ter shiur, vamos ainda poder conversar um pouco sobre a Torá, aproveitar esse tempinho que temos aqui como congregação. Nesse Shabbat, eu separei algo que tem um pouco de relação com a Parashá, e, ao mesmo tempo, também é um assunto específico, importante para nós também estarmos nos desenvolvendo como congregação, trabalhando os nossos laços, as nossas relações uns com os outros. Nesse Shabbat, nós vamos estar falando um pouco sobre prepotência, sobre orgulho, sobre a necessidade que nós temos de sentir que nós temos uma importância, de que nós temos um valor. E muitas das vezes, para poder nós sentirmos isso, nós fazemos julgamentos, nós fazemos comparações e pesamos, né, tendemos a nos pesar como sendo pessoas que estão mais capacitadas ou se não têm alguma qualidade acima dos outros. Então, nessa paraxá, nós temos alguns detalhes interessantes. Nós vamos estar abrindo a Torá para poder lermos uns trechos. Shemot, capítulo 10. Versículo 3. E vieram Moshe e Aharon a Faraó e disseram-lhe: Assim falou o Eterno, Deus dos Hebreus: Até quando recusas dobrar-te diante de mim? Envia o meu povo para que me sirva. Né? Nós temos aqui uma parte, continuando. Porque se recusares a enviar meu povo, eis que eu trarei amanhã gafanhoto em tuas fronteiras. E cobrirá a vista da terra, e não se poderá ver a terra, e comerá o resto do que vos ficou da chuva de pedras, e comerá toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão tuas casas, e as casas de teus servos, e as casas de todo o Egito, como nunca viram teus pais e os pais de teus pais, desde que estão sobre a terra até este dia. E virou-se e saiu de junto de Faraó. Versículo 7. E disseram os servos de Faraó para ele: Até quando será isto um impedimento para nós? Envia os homens, e que sirvam ao Eterno seu Deus. Ainda não sabeis que está perdido o Egito? E fizeram voltar Moshe e Aarão diante de Faraó, e ele disse-lhes: Ide servir ao Eterno vosso Deus. Quais são os que vão? E disse Moshe: Com nossos jovens e com os nossos velhos iremos, com nossos filhos e com nossas filhas, com nossos rebanhos e com nosso gado iremos, pois temos festa do Eterno. Vamos estar parando por aqui e nós vamos então começar a nos debruçarmos então em cima do tema de prepotência. Uma das dificuldades que nós temos, né, quando nós estamos em congregação, é de às vezes conseguirem entender o pensamento do irmão. Como congregação, nós temos aqui pessoas que passaram por histórias parecidas, pessoas que passaram por histórias muito diferentes. Temos homens, mulheres, crianças, pessoas que frequentaram muitas outras congregações antes de estarem aqui, pessoas que nunca frequentaram nenhuma religião, né? E nós temos, então, essa grande diversidade de opiniões, de questões, de pontos de vista, de forma de se pensar, de se entender a vida.
E o que isso às vezes traz como dificuldade para nós é quando nós, para poder tentarmos justificar as nossos desentendimentos, nós apelamos para o juízo que nós trazemos sobre a vida do irmão, né, em relação à nossa vida, e ponderamos que o irmão ou a irmã, ela tem alguma coisa, alguma incapacidade ou algo que está abaixo daquilo que nós temos, né? Falta na outra pessoa algo que nós temos, né? E aí por isso nós estaríamos certos em certas opiniões e as outras pessoas estariam tomando posições, né, precipitadas, sendo às vezes impulsivas. Então, a Torá, né, nós vamos ver dentro da Torá as mitzvot, os mandamentos do Eterno nosso Deus, onde o Eterno ele vai dizer faça ou se não faça. Né? Nós vamos ter esses direcionamentos bem claros e nós vamos ter também um registro de várias histórias, né? Nós vamos ter narrativas contidas dentro da Torá. Então, a Torá ela está para além dos mandamentos que nós vemos, né? A Torá ela traz exemplos. Então, ela nos ensina através das histórias, através da forma como é contado tudo o que aconteceu, né? Ela nos ensina por meio de exemplos, pessoas que são trazidas como um molde, como algo que deve ser imitado, e pessoas que são, né, que se fala, que se conta o que elas fizeram para que não se venha a repetir. Então, nessa paraxá, nós vamos ver Faraó, então, tendo uma postura, né, se destacando dentro do texto, tendo um papel muito importante, com as suas falas sendo registradas aqui no texto. E um dos motivos para nós termos, então, o Faraó aqui, nessa paraxá, em tantas outras parashiot, é porque Faraó ele toma uma postura que nós devemos evitar, que venha a se repetir nas nossas vidas, né? Quando nós lemos aqui, né, até quando recusas dobrar-te diante de mim? Nós vamos ver aqui, né, o Eterno, ele enviando Moshe diante de Faraó, ele enviando, né, milagres, enviando sinais, e nós vamos ver que o Eterno ele toma uma postura muito interessante, né, diante de Faraó, que é um ser humano, né, como todos nós. O Eterno ele pergunta, ele pede a Faraó que, né, envie o povo ao deserto. Ao invés do Eterno simplesmente se expor, dele simplesmente colocar diante de Faraó: estou tirando o povo do Egito, estou levando o povo para a terra que eu separei. Ao invés do Eterno ele trazer essa mensagem para Faraó, o Eterno chega chega através de Moshe e ele diz para Moshe pedir a Faraó que envie o povo, né? Esse aspecto da postura do Eterno, né, é um grande ensinamento que nós temos sobre como nós devemos lidar com pessoas que têm dificuldade para poder entender, né, a sua posição, têm dificuldade para poder entender as suas limitações, as suas incapacidades, a sua impotência, né? O impulso, muitas das vezes, o impulso que nós temos como seres humanos, né, que todos nós somos, é de nós sermos impacientes e, né, lançarmos mão daquela situação em que a gente diz assim, bem, nem vou falar, ou senão nem vou expor, né, que eu vou estar fazendo isso, porque
já sei que a resposta não vai ser positiva, já sei que nós não vamos estar concordando nessa situação, então eu vou passar, né, sem perguntar, eu vou fazer isso sem perguntar, eu vou fazer isso sem falar nada, e depois eu me viro, depois a gente se acerta, né? Isso é uma postura normal, uma postura comum. Mas, no entanto, a Torá ela tem aqui um direcionamento acerca do que o Eterno ele considera como sendo certo. Ele requer de Moshe que Moshe vá diante de Faraó e que Moshe peça a Faraó para poder libertar o povo. E um dos aspectos, então, interessantes que nós podemos tirar dessa paraxá é que, ao nós nos depararmos com a prepotência de alguém, nós devemos ter, ainda assim, né, a paciência para poder nós perguntarmos, para poder nós não passarmos por cima da pessoa de qualquer forma, né? Ainda que nós venhamos já a termos dentro de nós a convicção de que a pessoa ela não vai ceder, ela não vai estar concordando, né? Ainda assim existe a necessidade de nós nos colocarmos diante da pessoa, né? Colocarmos diante da pessoa, perguntarmos de nós expormos aquilo que nós estamos fazendo. Me refiro quando nós temos uma pessoa, por exemplo, que está responsável, vamos colocar aqui um exemplo, né? Algo bem comum dentro da família, nós temos pai, temos filho, e aí o filho quer fazer uma coisa que para ele é certo que precisa ser feito, e o pai não quer, o pai não deixaria se o filho fosse pedir permissão a ele, né? Eu fico lembrando de exemplos pessoais, mas eu vou tentar evitar ficar falando de questões pessoais. Vamos se tratar então de um exemplo mais abstrato, né? Temos uma criança que ela decide então que ela vai seguir Kashrut Risca, certo? Ela deseja então comprar uma carne que seja kasher, que tenha selo de kashrut. Ela não quer comprar uma carne que não seja kasher, uma carne que talvez uma carne de boi, mas que não tenha o selo de kashrut, certo? E aí nós temos o pai que ele entende que a carne kasher é muito cara, a carne kasher ela é muito custosa, né? Ele pondera a necessidade de comprar uma carne kasher pelo preço que ela tem, e na opinião dele não vale a pena, é preferível comprar a carne que não tem o selo rabínico. E aí a criança tem a opinião contrária, né? E aí a criança ela decide então que ela vai fazer aquilo que é mais certo, aquilo que seria o considerado melhor, e ao invés dela, né, falar com o pai que ela está fazendo, que ela vai comprar uma carne, que ela vai pegar o dinheiro para poder comprar uma carne que seria selo kasher, ela vai lá, né, passa por cima do pai, ela não busca opinião, ela não busca conversar, né? Isso seria um exemplo desse tipo de situação. Então, aqui na Torá, embora nós estejamos falando do Eterno, né, é uma relação entre o Eterno e Faraó, ainda assim o Eterno ele se coloca na posição, né, de dar exemplo para aqueles que são pessoas como nós, né? Ele se coloca como, né, aquele que vai ensinar então a como lidar com a prepotência. Então, o Eterno ele nos ensina então a não passarmos sempre por cima, mas a nós estarmos buscando conversar, ainda que haja então
uma convicção de que aquilo não vai resultar em um grande avanço. Nós temos também, além disso, nós temos também um outro ensinamento, que eu acredito que talvez os irmãos já tenham parado para se perguntar. Moshe, quando ele chega diante de Faraó, ao invés dele pedir para Faraó que Faraó liberte o povo, né, e deixe o povo ir para a terra de Israel, deixe de ser escravo, Moshe chega diante de Faraó e ele diz para que Faraó, né, deixe o povo fazer festa no deserto. E aí nós temos aqui, né, então, Faraó perguntando quais são os que vão, né, no sentido de que, bem, vão, né, os homens vão lá oferecer e depois os homens voltam. Então, Moshe traz um pedido diante de Faraó que não condiz com aquilo que era realmente do desejo, né, que o Eterno tinha mandado ele fazer. O Eterno tinha mandado ele ir ao Egito para libertar o povo. No entanto, aquilo que ele coloca diante de Faraó é para que o povo vá fazer festa no deserto, vá servir, adorar o Eterno. E aí o entendimento é que depois eles então iriam voltar. Por que que existe, né? Por que que existe colocado as coisas dessa forma diante de Faraó? Isso é um outro ponto interessante dessa paraxá e da paraxá passada. E uma das explicações que nós temos, né, que os sábios nos dão, é de que não era do desejo do Eterno colocar, né, sobre no peso de Faraó todo o fardo de ter libertado o povo que era escravo do Egito. Então toda a mão de obra que eles tinham iria ser liberta e o Eterno, ele não tinha a pretensão de destruir o Egito, ele não tinha a pretensão de acabar com o governo que existia no Egito, e aí por isso ele foi dando oportunidades. Conforme Faraó rejeitava as oportunidades que eram dadas a ele, as coisas iam tomando outras dimensões. Então o Eterno, ele pede a Faraó, né, e ele dá a liberdade a Faraó de ter o livre-arbítrio, de decidir o que iria ser, o que realmente iria acontecer. Depois o Eterno tira esse livre-arbítrio e da mesma forma o Eterno ele faz uma proposta, primeiro uma proposta, né, que não seria um fardo tão grande para Faraó de aceitar. Até que então, né, o Eterno ele tira, né, ele tira essa proposta que era feita. Da mesma forma como o Eterno ele nos ensina a pararmos para ter paciência, conversarmos, né, e perguntarmos, não passarmos simplesmente por cima, quando nós sabemos que a pessoa ela vai ter dificuldade, vai ter uma prepotência na hora que nós estivermos conversando, da mesma forma, o Eterno nos ensina a nós não exigirmos que a pessoa se rebaixe mais do que seria necessário, né? Então, muitas das vezes nós vemos a prepotência da pessoa, nós entendemos, né, quão grande é o orgulho daquela pessoa, nós somos capazes de ver isso. Mas, às vezes, para solucionar aquilo que nós queremos, que é realmente necessário de ser solucionado, não precisa rebaixar a pessoa a um nível tão extremo. Às vezes, a forma como a gente precisa que as coisas andem não requer que seja, né, que a pessoa se humilhe totalmente. Né? Apenas que a pessoa ela tenha, sim, uma humildade, mas é uma humildade apenas que vai permitir as coisas caminharem, né? Vai permitir as coisas fluírem. Né? Então, nós como pessoas que têm as suas qualidades, as suas dificuldades, né?
nós também aprendemos do Eterno que é necessário saber ponderar, né? Até que ponto nós devemos realmente insistir que a pessoa se humilhe, né? Até que ponto nós devemos insistir e buscar que a pessoa ela se rebaixe, né? Numa situação em que ela vai ter que abrir mão de alguma coisa, talvez que ela tenha falado, em que ela vai ter que abrir mão de uma posição de autoridade, né? Então, isso seria então outro ensinamento que o Eterno ele nos reserva dentro dessa paraxá. Sabermos medir, né, até que ponto nós devemos buscar a humildade daquela pessoa, buscar que ela se humilhe. E aí, dentro do Tanar, eu gostaria de trazer um outro exemplo que nós vamos encontrar, né, em Shemuel, capítulo 15, versículo 24. Eu vou pedir um irmão para poder estar lendo. Nós vamos estar lendo aqui sobre o rei Shaul. Isso, 1 Samuel 15, 24. Esse versículo ele está no meio da conversa em que o profeta Shemuel ele tem com o rei Shaul. O rei Shaul volta, né, depois de ter guerreado contra os amalequitas e ele, ao invés de cumprir tudo aquilo que o Eterno tinha direcionado a ele, né, ele resolve ainda separar espólios, né, ele não mata o rei, e ele então desobedece às palavras do Eterno. E uma das coisas que é interessante nesse versículo é como Shaul ele deixa expresso, né, a razão dele ter descumprido aquilo que lhe foi passado. Então, Shaul ele diz assim, né, que ele teve medo, né, do povo. Ele teve medo, né, daquilo que o povo iria achar. Ele, como sendo rei, aquele que seria responsável por levar o povo à guerra e depois trazer os espólios, o povo se arriscou sua vida. O povo pessoas poderiam não ter voltado para as suas famílias e ainda assim, né, o que o Eterno queria era que eles não trouxessem nada, absolutamente nada. Então, Shaul ele reconhece diante do profeta Samuel que ele teve medo. E aí eu queria abordar com os irmãos, né, na verdade, a faceta da prepotência, que é a faceta do medo, né? Uma das formas de você entender o que é a nossa necessidade de se sentir importante, de sentir o nosso valor, né, é devido ao medo, né, de você se ver não sendo tão bem visto pelas pessoas, pelo medo de não ser, né, considerado uma pessoa então de tanto valor ou uma pessoa tão importante. Então, o rei Shaul ele tinha, né, um cargo de autoridade, ele tinha um dever muito grande, ele tinha uma estima muito grande diante do povo e ele não queria que o povo, né, começasse a ver ele com outros olhos, com mais olhos, né? Ele queria que o povo continuasse vendo o rei Shaul como aquele rei
com todas as suas qualidades, todas as suas, né, perfeições, com tudo aquilo de bom que ele tinha. E aí, por isso, ele resolve, né, passar por cima daquilo que o Eterno tinha mandado ele fazer. O Eterno manda ele fazer uma coisa, ao invés dele considerar a ordem do Eterno sendo mais importante do que qualquer outra coisa, ele se coloca acima do Eterno, né, no sentido de ele dizer para si mesmo, né, que ele tem condições de fazer algo que o Eterno não permitiu, que ele tem condições de pegar o melhor do rebanho e oferecer ao Eterno, que ele tem condições de fazer aquilo que o Eterno não iria se agradar, não tinha ordenado. Isso é algo que eu vinha meditando, né, ao longo das últimas semanas, sobre quão é importante que a gente aprenda a identificar os medos que nós sentimos, né, a forma como nós moldamos a nossa aparência, as nossas máscaras, de acordo com aquilo que a gente tem medo, né, de que as pessoas vejam e de que as pessoas percebam, elas consigam enxergar em nós. Então, uma das coisas que eu resolvi trazer dentro desse shiur foi que a gente exercitasse, então, né, essa diretriz que a Torá ela nos dá, esse exemplo que a Torá nos dá através de Moshe, daquilo que Moshe fala para Faraó, nós exercitássemos isso a partir primeiro daquilo que nós conhecemos de nós mesmos, né? Então, no shiur de hoje, nós vamos refletir um pouco, não exatamente sobre, né, nós já falamos um pouco sobre as relações que nós temos uns com os outros, mas eu queria que nós parássemos para pensar também na forma como nós, né, como nós nos vemos por dentro, na forma como nós nos entendemos, né? Todos nós temos características que nós consideramos como qualidades, características que nós consideramos como defeito. Então, existem coisas que nós pensamos, que nós reprovamos, existem coisas que nós pensamos, que nós agradecemos ao Eterno, né, que nós bendizemos ao Eterno por isso, assim como existem coisas que nós fazemos, que nós sentimos vergonha, e existem coisas que nós fazemos que nós sentimos orgulho. Então, uma das coisas que eu queria, né, colocar para nós exercitarmos hoje era que nós pudéssemos começar a identificar pontos na nossa vida que nos trazem o sentimento de reprovação, o sentimento de vergonha. Então, existem coisas que eu particularmente fiz, né, que seriam coisas que, às vezes, né, se eu contasse, se eu falasse, alguém poderia, né, ficar surpreso e dizer assim, mas não imaginava que você tinha feito isso, não, né, quem diria que você teria feito isso? E entender o que foram essas coisas que eu fiz, entender o que foram essas coisas que eu pensei ou que eu senti que me trazem reprovação, me ajudam a me colocar no lugar da pessoa que está agindo de forma prepotente, né? Na medida que eu começo a perceber que eu também não quero me desfazer da minha máscara, eu não quero também ser visto apenas como uma pessoa no meio de tantas outras, né? Eu também não quero abrir mão, né, daquela minha imagem de perfeição que eu tenho. Então, assim como o Faraó, ele teve, né, uma grande dificuldade para poder aceitar que ele não tinha poder para poder impedir o povo de ir, né, assim também nós precisamos entender que nós temos dificuldades para poder nos colocarmos na posição que nós realmente estamos, né? Muitas das vezes nós queremos ser vistos, né, como pessoas acima daquilo que nós realmente somos. Então,
quando nós falamos, né, sobre prepotência, sobre medo, obviamente nós também falamos sobre aquilo que seria racional e aquilo que seria irracional dentro de nós. Nós falamos também sobre aquilo que nós cultivamos e aquilo que nós não cultivamos, mas que às vezes brota dentro de nós, como de forma automática, né? Existem partes, né, do nosso ser, do conjunto daquilo que nós fazemos e do que nós pensamos, que nós tratamos como sendo algo natural, e existem coisas que nós tratamos como não sendo natural, né? Eu separei aqui, né, uma coisa para contar acerca de mim, que eu acredito que os irmãos não saibam e talvez fiquem surpresos. Uma vez em Cabo Frio, a gente tinha ido para. Não lembro, acho que era um período de férias, a gente tinha ido para lá. Eu gostava muito das coisas que tinham lá, por ser, né, menos cidade como São Gonçalo, apesar de São Gonçalo não ser igual ao Rio ou Niterói, mas as casas têm muitas plantas, né? Acabam sendo um pouquinho mais bem trabalhadas as calçadas, e eu gostava de ficar catando planta, né? De ficar pegando. E aí, uma dessas situações foi engraçado porque eu percebi naquele momento que, na verdade, eu não estava simplesmente catando planta. Eu também estava roubando planta. Então, houve uma situação que resolvi caminhar pela rua, né, ficar andando e vendo o que tinha. E aí, nisso, eu vi uma planta assim que eu gostei muito e eu pensei assim, poxa, não tenho. E aí eu resolvi parar e fui arrancar. E nessa situação que eu estava arrancando, né, as pessoas da casa saíram pelo portão e aí me viram, né? E quando isso aconteceu, ficou evidente para mim que eu não estava apenas pegando algo que estava largado, crescendo na terra, né? Sem ninguém ter feito nada por aquilo, né? Na verdade, eu estava desfazendo o trabalho que a pessoa teve, eu estava tirando da pessoa aquilo que ela tinha plantado. E aí, depois dessa situação, né, depois parei de ficar fazendo isso. Mas foi uma situação que depois, né, eu pensei, né, eu tive que reconhecer, né, que apesar de eu ter, né, claro dentro de mim que eu não vejo com bons olhos, né, o roubo, não vejo com bons olhos, né, o furto, nem nada do tipo, eu mesmo já tinha me pego na situação de roubar. Eu mesmo já tinha me pego na situação de furtar algo das pessoas, né? Então, quando a gente fala sobre prepotência, né, nós vamos aprender, então, que para poder saber lidar com a pessoa que ela está tendo dificuldade para se colocar no lugar que ela realmente pertence, para poder saber lidar com essa pessoa, a gente também precisa entender a dificuldade que nós temos com nós mesmos, né? A dificuldade que nós mesmos temos de tirar as nossas máscaras, né, de nos mostrarmos como pessoas que têm defeitos, pessoas que têm as suas falhas, né? Então, todos nós temos coisas que nós filtramos, né? Existem coisas que eu penso, mas eu filtro, eu não exponho, né? Eu não manifesto, eu não trago, né, a consciência dos outros. Da mesma forma como existem coisas que eu fiz ou eu faço, eu também não exponho. Então, nessa paraxá, eu vejo aqui um grande ensinamento a nós,
diz respeito à forma como nós lidamos com a nossa paciência, da forma como nós, às vezes, fazemos juízos precipitados das pessoas, né? E da forma também como nós devemos olhar para nós como pessoas que são pessoas comuns, né? Nós temos o Eterno ao nosso lado, mas se não fosse o Eterno, nós seríamos comuns como qualquer outra pessoa que está, né, que não está aqui, qualquer outra pessoa que está, né, às vezes no mundo, ou às vezes está em casa sem ter o que fazer. Então, é realmente o Eterno, aquele quem tem nos feito, né, experimentar as coisas que nós experimentamos, vivenciar, né, as vitórias que nós vivenciamos, né? Se não fosse o Eterno, nós poderíamos ser iguais a qualquer outras pessoas. Então,